E aí, meu pupilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E o tema de hoje é um tema muito importante, foi um tema muito solicitado aqui no YouTube, lá no Instagram. E é um tema que as pessoas me perguntam no dia a dia. Rafael, como é que eu faço para calcular a autonomia do cilindro de oxigênio quando de repente for fazer um transporte intra-hospitalar, um transporte extra-hospitalar? Como é que eu sei se esse oxigênio dá para eu realizar esse transporte? Eu vou te ensinar hoje nesse vídeo aqui. Mas antes da gente começar a falar, curte esse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal, coloca o alerta no sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Roda a vinheta e simbora avançar na profissão. Agora sim, simbora falar, simbora como calcular o oxigênio. Teve muita gente que já me perguntou, Rafael, eu enquanto enfermeiro, eu preciso mesmo saber calcular aqui esse oxigênio? Precisa. Você precisa aprender como calcular esse oxigênio. Você, técnico de enfermagem, precisa também. Você que nem é da enfermagem, de repente está aqui assistindo esse vídeo, um condutor da ambulância, mas que tem como responsabilidade também, você também pode aprender a calcular isso aqui. Você médico, também é importante você calcular, você fisioterapeuta, é importante, tá? E por que, Rafael, nós devemos calcular para não acontecer esse tipo de coisa, por exemplo, que está aqui na tela, ó. Olha só, bebê pode ter morrido sem oxigênio em ambulância durante transferência. Muito provavelmente isso aqui pode ter ocorrido por conta de algum profissional, né, não ter feito aí o cálculo de oxigênio. Olha só, olha aqui na tela essa outra notícia, ó. Balão de oxigênio da ambulância acaba durante a viagem. Pupilo, isso aqui não é para acontecer. Se a gente tiver essa gestão, esse cuidado, né, de ter esse controle, essa gestão desse oxigênio, isso não vai acontecer. E esse cuidado tem que ocorrer tanto no transporte extra-hospitalar, como esse aqui, de um hospital para o outro, como também dentro do ambiente hospitalar, tá bom? Então isso é muito importante. Então você vai calcular 3 variáveis. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que isso não é um cálculo exato, né? Eu não estou atrás de uma resposta matemática exata. Por exemplo, eu vou calcular lá, eu quero saber exatamente se vai dar 40 minutos. Não, eu quero ter uma coisinha chamada estimativa. É isso que vai me dar segurança, estimativa. Não estou atrás de cálculo exato. Por exemplo, se eu estiver calculando aí e der 35 minutos. Rafael, mas eu fiz lá e deu 30 minutos de oxigênio. Está dentro dessa estimativa. É isso que você tem que ter ideia. Não quero trabalhar com número exato. Por que eu não quero trabalhar com número exato? Porque, gente, a gente sempre trabalha aí com a margem de 50% desse tempo. Tipo, se eu vou fazer um transporte, esse transporte vai dar 1 hora, eu tenho que ter pelo menos ali 1h30 de autonomia. Por quê? Posso ter alguma intercorrência, alguma problemática no meio do caminho. Pelo menos, tá? Pelo menos esses 50% aí. Entenderam? Então, cuidado com isso. Então, você vai identificar 3 coisas para realizar o cálculo. Primeira coisa que você vai observar é o volume do torpedo, né? Da bala ou do cilindro de oxigênio. Quando você pegar o torpedo de oxigênio, vai ter lá no corpo, tá, desse cilindro de oxigênio o seu volume. Olha só, mostro aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui são torpedos de oxigênio. Se você observar aqui, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é um torpedo de 50 litros. Esse aqui, por exemplo, é um torpedo de 20 litros e meio, 20,5 litros. Então, busque, né? Tem várias informações aqui de peso, algumas outras coisas, tá? Mas busque isso aqui, ó, o volume o volume de oxigênio que tem aqui dentro. O volume do torpedo, tá bom? Procure o volume do torpedo, isso vai estar no corpo. Não importa se esse torpedo estiver pela metade, tá bom? Não importa se esse torpedo estiver cheio, não. É esse volume que você vai encontrar. Rafael, beleza, encontrei esse volume, o que eu vou observar mais? Você vai observar a pressão, tá? Que vai estar lá no manômetro. O que é manômetro, Rafael? Manômetro é aquele reloginho que tem lá na bala de oxigênio, que quando a gente abre, tem um ponteiro que aponta lá a pressão que tem lá dentro. Beleza? Vem comigo na tela aqui. Então, isso aqui é o manômetro, tá? Então, quando você abre, né, ele vem para cá, mostra que está 150 de pressão, às vezes mostra que está 200, mostra que está 100, mostra que está 50. Então, é essa pressão aqui que a gente vai observar. Agora, vem comigo. Dica que eu vou te dar. Você só vai ver essas pressões se a pressão estiver em quilograma-força por centímetro quadrado, se tiver em ATM, tá? Ou se tiver em bar, beleza?
Ou se tiver em quilograma pascal vezes 100. Aí tu pode pegar direto. Por quê? Porque são equivalentes, eles são praticamente 1 para 1. É uma pequena divergência que não vale a pena a gente ficar transformando aqui quilopascal para ATM, quilograma força centímetro quadrado para ATM, não vale a pena. São praticamente iguais ali de 1 para 1. O que você tem que atentar que você não pode pegar para esse cálculo é o valor de pressão em PSI, porque é muito divergente. Vem comigo na tela aqui. Olha só, por exemplo, esse manômetro aqui, ó, ele está tanto em PSI, são esses números pretos por dentro, quanto em quilograma por centímetro quadrado. Então perceba que quando eu pego 150 kg por centímetro quadrado, é totalmente diferente, ó, passa de 2000 PSI. Então não vale a pena fazer o cálculo, vai dar errado se você fazer esse cálculo baseado em PSI, tá bom? Vamos fazer em todos esses outros que eu falei para você, perfeito? Então, Rafael, já sei o volume da bala, já sei a pressão que eu vou olhar no manômetro. O que mais eu preciso saber, Rafael? Você precisa saber o consumo. Qual é o consumo de oxigênio que o teu paciente está fazendo? E basicamente, quando você pega o paciente em cateter de O2, quando você pega o paciente com uma máscara facial, quando você está com o dispositivo bolsa válvula máscara, o que vai dizer o que está sendo consumido naquela bala de oxigênio, naquele torpedo ou cilindro, é o que está lá no fluxômetro. Lembra o que é fluxômetro? Vem na tela para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é o fluxômetro. Ó, ele vai de 1 a 15 litros por minuto. Então, isso aqui é o consumo que você vai observar. Rafael, tá bom, cheguei até aqui. Eu já aprendi que eu tenho que ver 3 coisas na bala de oxigênio. Eu tenho que ver o volume da bala, que eu vou ver aonde? Lá no torpedo de oxigênio. Você vai procurar o torpedo, vai ver. Beleza. Eu tenho que ver a pressão. Onde é que eu vou ver a pressão? Você abre a válvula e o manômetro vai acusar quanto de pressão vai estar dentro daquela válvula. Beleza? E o consumo, que eu vou ver aonde? No fluxômetro. Quantos litros de oxigênio por minuto eu estou ofertando. Rafael, beleza, tem esses 3 dados. O que eu faço agora? Se liga agora no saber, que aqui que é o pulo do gato. Você vai simplesmente pegar o volume que você observou lá na bala de oxigênio, multiplicar pela pressão visualizada no manômetro e dividir pelo consumo. Simplesmente assim. Volume vezes pressão dividido pelo consumo. Feito isso, você vai calcular e a resposta vai te dar em minutos. A resposta em minutos, você vai saber o tempo, né, a autonomia que aquele torpedo de oxigênio ele tem para fazer, né, com que esse teu transporte seja então seguro. Show de bola? Bom, vamos só praticar rapidinho. Deixa eu mostrar um estudo de caso. Vem comigo aqui na tela. Olha só. Vem para cá. Um paciente necessita ser transferido da emergência para a UTI e ele encontra-se desorientado. Ele está aqui, ó, escala de coma de Glasgow 3, 4 e 6, 13, taquipneico, saturando 92, em uso de máscara não reinalante a 15 litros por minuto. Considerando que o transporte dura em torno de 8 a 10 minutos, o cilindro de oxigênio é suficiente? Então, aquelas 3 coisas que eu falei para você, vamos observar aqui, ó. O que a gente vai observar? A gente vai observar o volume da bala, tá aqui, ó, 3 litros, não é isso? O volume na bala. Eu vou abrir essa válvula. Onde é que eu abro essa válvula? Bem aqui, ó. Quando você abre essa válvula, a pressão que está aqui é transmitida para cá e ela é então colocada em valor aqui no meu manômetro. Aí eu pego o valor que está no manômetro, que eu coloquei aqui, está acusando 100 kg por centímetros quadrados, certo? E a gente vai ver o consumo aonde? Aqui no fluxômetro, que aqui o meu caso está dizendo que o paciente tem 15 litros por minuto. Então vamos lá fazer o que foi que a gente viu lá. Eu vou pegar o volume vezes a pressão, certo? Dividido pelo consumo. Não é isso, papai? Show de bola. Quanto é que é o volume aqui que a gente viu? Da bala, 3. Então o volume da bala são 3 litros. Vou multiplicar isso aqui pela pressão, que é quanto? Que é 100. Que é 100. Tu não é bobo nem nada, tu já sabe que 3 vezes 100 vai dar igual a 300, né? Isso aqui vai ser dividido pelo consumo, que é 15. Então, se você observar, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 300, não é? 300 dividido por 15. Se você fizer isso aqui de cabeça, 300 por 15, vem comigo, isso vai dar 20. 20 o quê?
20 minutos. Então a quantidade de oxigênio que tem nessa bala aqui, baseado no nosso cálculo e baseado no consumo que o paciente está fazendo, você tem 20 minutos de autonomia desse oxigênio. Aí você considerou o quê? Que o tempo de transporte do paciente foi em torno de 8 a 10 minutos, ou seja, você tem um dobro de tempo. É seguro transportar no ambiente intra-hospitalar? Tranquilamente daria então para eu fazer esse transporte. Deu para entender? Show de bola, mas é óbvio que você tem que colocar várias coisas sendo ponderadas quando você vai fazer esse transporte. É óbvio, se eu estiver dentro do ambiente intra-hospitalar, vou dizer, a emergência está aqui, a UTI está ali. Tem algumas circunstâncias no caminho que pode acontecer, que pode impedir com que eu demore? Não, Rafael, um corredor, eu vou direto, dobro ali, vou para a esquerda, vou para a direita e chego lá. Tranquilo. Agora imagina, se você está no hospital e aí você tem já tem um histórico de que o elevador, você vai precisar pegar um elevador, tem um histórico que o elevador para o tempo inteiro. Para 3 vezes a semana o elevador velho ele para. Tu acha que eu ia com uma bala dessa no elevador que para 3 vezes a semana correndo o risco de ficar lá dentro sem oxigênio com o paciente? Aí não. Então deu para entender que a gente tem que pesar ali as possibilidades, as circunstâncias que podem ocorrer durante esse transporte, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Se vocês querem se aprofundar mais nisso e outros temas, tá? Eu te convido a ser meu pupilo VIP lá dentro do Nurseflix, a nossa plataforma virtual de ensino e aprendizagem de práticas clínicas de enfermagem. Você vai clicar aqui na descrição do vídeo, você vai clicar lá, tem www.nurseflix.com.br, clica que eu vou te ensinar de forma aprofundada sobre isso aqui também. Por exemplo, e se o paciente tiver em ventilação mecânica? Ventilação mecânica muda algumas coisinhas, isso eu te ensino lá dentro do Netflix, tá bom? Pessoal, muito obrigado, beijo pra vocês, curte aqui, tá bom? Se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!